Muito boa noite. Segunda-feira, mais uma semana começando. Estamos aqui já de Procuradora-Geral da República nova, de posse efetivada. E a coisa melhor de tudo isso é que a posse não teve 30 minutos. Foi rápido. Foi rápida, só ela falou. Michel Temer quase que não falou. Por um detalhe, ele não entrou mudo e saiu calado. E ele, assim, fez duas coisas que eu achei sensacionais. Se todos os políticos fizessem, ele aproveitou todas as autoridades que já tinham sido citadas pelo protocolo e na pessoa da procuradora que estava sendo empossada naquele momento, ele reverenciou todas as autoridades presentes, disse meia dúzia de coisas, disse a única coisa que poderia tirar aplausos de toda a plateia, que foi que pela primeira vez a Procuradoria-Geral da República tinha uma mulher no comando e aí e acabou o discurso. Foi o jeito que ele teve de ser aplaudido na posse da Raquel Dodge. Eu não vi, eu só ouvi. Cabelo meio estranho. Não, eu não vi, eu só ouvi. Sabe aquele carro que dá defeito antes de sair da revenda? Sim. Raquel Dodge, na cerimônia de hoje, foi abraçada efusivamente pelo seu Gilmar Mendes. E abraçado a ela, entre sorrisos, seu Gilmar Mendes disse: Dona Raquel Dodge agora vai rever alguns procedimentos. Ele disse seu isso? Na cara dela. Vai rever alguns procedimentos do seu assessor, o que é muito bom, porque isso dará PGR. Aí ele já deu o tema de casa pra ela. Já deu as ordens para ela que ele é muito estamos abusado. entregues. Outra. Exatamente hoje, no mesmo dia que a dona Raquel Dodge assumiu, seu Michel Temer nomeou nada menos que 9 membros para o Conselho Superior do Ministério Público Federal. E ela dominado. É um país... E o General Mourão? O General Mourão já mandaram ele calar a boca, já o Exército já se manifestou, já. Bom, ele já tinha sido punido, né? Tinha sido punido, mandaram ele para o cargo administrativo lá em Brasília. Já saiu. Eu adoro ele. Circulação. Mas eu acho que cada vez mais o seu Mourão é querido. Eu gosto dele, eu adoro ele, eu sempre gostei dele, agora mais do que nunca. Enquanto Raquel Dodge assumia na Procuradoria-Geral da República, Cris Bart retornava ao nosso convívio direto de Nova York. Como é que foi, Cris Bart? Se tu me disser que não foi bom, tu é louca ou eu sou louca, né? Não tem chance, né? Não tem a menor chance de não ser bom. Tava maravilhoso. Foi um momento atípico da cidade, porque muitos moradores do sul, ali da Flórida, fugiram da Flórida por causa do furacão Irma. Muitos foram para Nova York, e claro, outras cidades também, mas Nova York estava especialmente superlotada em função do Irma. Aí também, paralelamente a isso, os eventos, a Semana de Moda, US Open, mas estava maravilhoso. Que é o que te levou assim... Que foi o que me levou. Que te levou para lá, né? E agora um furacão que vai chegar como uma tempestade ameaça atingir a cidade de Nova York especificamente, que vai ser a tempestade ou o furacão, não se sabe como vai chegar. É que ele vai chegar. José, mas tava bom demais. Que bom. E olha só, saí de lá domingo, quem tinha chegado? O Trump na cidade, né? Imagina, a Quinta Avenida fechada. Porque algumas das Trump Towers são ali nas imediações da Quinta Avenida. Você voltou ontem? Sim. Domingo, saí de lá domingo. Ontem, porque hoje começa a Assembleia Geral da ONU. Então Nova York está... Sim, justamente tudo que aconteceu e a cerimônia de posse de Raquel Dodge às 8 horas da manhã foi justamente porque Michel Temer, nessa noite, tem um jantar com o Donald Trump. Em Nova York. E aí ontem, imagina, ele parou, a Quinta Avenida não dava para transitar, nem a pé. E nem de carro. Muitos policiais morando em hotéis em Nova York. A gente entrava nos hotéis pra casa. Com policiais do serviço secreto. Aí a gente perguntava, mas o que estão fazendo aqui? Muitos morando nos hotéis em Nova York. O Trump reforçou o policiamento da cidade nesse mandato dele. E outras coisas também maravilhosas. Se eu tive a oportunidade ao longo do programa, a Cris vai passando alguns... Não esconda nada. Não é impossível. Não é Las Vegas, mas tem coisas que a gente também não conta quando a gente vai para Nova York. Tá tudo no meu stories. Até porque Nova York dá para fazer um programa inteiro, né? Só falando. Sabe qual é a nova moda
moda de varejo. Nova York tem o maior varejo, o melhor varejo do mundo. Sim. Sabe qual é a nova moda do varejo de Nova York? Qual é? Apartamentos. Tu mobília todo um apartamento e tu entra nesse apartamento para fazer compras. Aí a geladeira tá vendo, o fogão, o perfume, o porta-retrato, a roupa, a cama, o colchão. É um apartamento montado num prédio residencial e tu marca a visitação, tu vai lá e tu fica De uma olhando forma um e pouco vê o que tu quer tímida, comprar. talvez não assim tão ampla, Os americanos mas a Casa de la Madre aqui em Porto Alegre é assim, né? É. Casa de la Madre aqui em Porto Alegre já há muito tempo já é assim, e tem um que outro lugar, tem alguns lugares aqui em Porto Alegre, tinham uns bares, uns lugares assim que tem as coisinhas que tudo tá à venda. É muito legal. Tudo à A gente venda, visitou um no Sorro, um apartamento, como se eu fosse na tua casa e entrasse lá, tudo à venda. Olha, eu tô pensando. Muito legal. Que maravilha! Bora vender Me tudo avisa, que tem no viu? nosso AP. Não? Bora vender tudo que tem no nosso. Bora! É bora, entendeu? É uma economia total. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. O homem do brick não paga nada. Do brick. E é até legal, porque pensa bem, de repente você quer mudar a decoração da sua casa. Não é legal? A ideia é interessante, você Sim, não, mas o que ela tudo a diz, ver o aqui. que ela diz que é um jeito diferente de tu vender as É coisas. um novo estilo de loja. Não é que tu vai vender as tuas coisas velhas, é que eles montam, usadas, entendeu? Não são, mas não são bota as coisas novas. Não são coisas usadas. Sim, mas bota as velhas também. Não, junto. tu pode fazer isso bota na tua casa sogra, também. bota Faz um brick, tudo ali, né? Bota Faz um sogra. brickzão, um brechó. Aliás, isso também é super moderno, porque hoje em dia, com a recessão e com tudo mais, a gente poder passar coisas que a gente não usa, vender coisas que a gente usa, as outras pessoas reutilizarem, isso também está bem em alta. É a nossa. É verdade. Escotofone, o que tu acha disso, hein? Eu acho que no Brasil não dá certo, porque ela entra pra comprar e rouba a casa. Tá bom, aí vai bem, bom. então E ainda te leva ainda. Sonho! Nosso sonho! Pior que o Chicão tem razão. Claro que o Chicão sempre tem razão, de uma maneira Não, ou de não, outra, o Chicão sempre tem razão. Não dá pra ser aberto ao Eu sou um público, cara que tem não ser- gostaria de vender minhas coisas, não sei, sou muito apegado. Não, nem roupa? Não, roupa não vendo. porque eu- Relógio. Não, porque Imagina são, que maravilha são o brechó temáticos. do Chicão que a gente Mas é tudo Ô, Chicão, temático. tu não disse que tu usa uma roupa 9, 10 vezes, uma camisa 10 Não, vezes? eu guardo, eu dou, mas não vendo. Eu dou pra Doa. pessoas, amigos. É melhor, bem melhor doar. Eu também dou, é verdade. Darcy Filho, nosso colega da Rádio Grenal, está assistindo o programa e disse: Excelente caráter. como está bem o Marne com esse modelito? Excelente caráter o da E pra mulher dele, que é a Dione, que sempre assistem. Ah, legal. Tem um Darcy é caráter o irreprochável. maior repórter esportivo do Rio Grande do Sul de todos os tempos. Irreprochável. Isso é um recado que tu mandou pra ele também, né? É, ele sabe o que eu Ele quero sabe, dizer. Ele sabe. Eles se entendem, né? É. Tem uma categoria que se Aliás, ele elogia muito o senhor, Deixa eu viu? dizer uma coisa pra vocês. Eu sei. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Agora falando sério, já que estão falando do Darcy, estão falando, que indiretamente estão falando do colega da rádio, enfim. Quando eu comentei aqui na quinta-feira, não, na sexta-feira, que eu tinha ido a Gramado, tinha feito aquele trabalho lá pro Conselho Regional de Contabilistas e tal, enfim, eu esqueci de fazer um comentário com vocês que eu achei assim a coisa mais, que eu achei muito interessante. Eu fui e voltei num veículo que estava a serviço do evento, tá? E quando eu voltei, o motorista, eu escutava uma rádio. E aquela rádio, durante todo o trajeto de Gramado até aqui, só com músicas muito boas, maravilhosas, bom gosto e tal, e era a Rádio Continental. Tá? E eu fiquei quieto, vim ouvindo. Quando a gente chegou em Porto Alegre, eu perguntei, eu digo, o senhor costuma ouvir sempre essa rádio? Ele disse sempre. O rádio do carro sempre está ligado nessa rádio, porque a gente faz o transporte privativo do Corotel, do St. Andrews, sabe? Tudo classe A. E assim, ó, as pessoas sempre elogiam
adoram e lamentam que no Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, onde for o lugar que eles estão, não existe. Eles dizem que pena que essa rádio é uma rádio só aqui do Rio Grande do Sul. Porque eles acham a seleção musical maravilhosa, as músicas da galera. É verdade. E eu fiquei orgulhosa, parecia que a rádio era minha. E eu tinha esquecido de comentar isso com vocês. Mas é do nosso grupo. Da nossa casa. E eu esqueci de comentar com vocês. É que eu ouço. Eu esqueci de comentar com vocês. Rádio Continental. Muitos estabelecimentos, tocam a Rádio Continental. E ele disse, é ele disse, agradabilíssima. olha, eu sempre, meu rádio está sempre assim, e eu ouço e tal, e não tem um passageiro que não... Além da música, a atração da Rádio Continental é aquela vinheta do Jornal O Sul quando dá uma manchete de uma notícia. É verdade. Aquele é o atrativo além da música. O Otávio, nota 10. E as pessoas lamentando, Essa aí, que nota pena 10. que é só daqui de vocês e tal. Não sei o quê. E essa rádio atinge um público consumidor muito bom, uma faixa etária consumidora. E outra coisa, o espectro de faixa etária é muito largo. Tem jovens de 30 anos e jovens de 70 anos que gostam da Não, rádio. porque ele tem uma E aqui entre seleção nós, o musical gosto musical é seleção. Rapaz, ficar livre de Anitta, MC Guimê e o sertanejo não tem preço. Avacalhou. Não tem preço. Eu estou elogiando a Wesley nossa Safadão. rádio. Safadão. E o rapaz, sem saber o que era, eu fiquei Safadão. e depois perguntei pro rapaz. Entrou o velho O Safadão. Safadão botou o pai dele agora. O que é velho isso? Safadão. O Safadão, O Safadão botou o Safadãozão safadinho, lá então. na presidência do grupo JBS. Deixa o Wesley Safadão de fora, coitado, né? Coitado, não Ele tem que nada a ver levou com o apelido. Ele pegou carona na sacanagem ali. Eu roubei praga. Falando em safadezas e safadões, O problema é esse, né? Que a gente não pode simplesmente ignorar e só de se divertir bem que a gente queria, mas as notícias, elas não são boas, Isso aí. em especial aquelas que vêm da insegurança pública. Em Uruguaiana, nesse final de semana, domingo de noite, um universitário é morto a facadas porque, junto com seu amigo, caminhando na rua, foi abordado por 2 homens que estavam de bicicleta. Ele se negou a entregar o celular, foi esfaqueado, morreu. A professora, aquela que também morreu, que entraram na catequese, uma professora de catequese, Estância Velha, se não me engano, muito benquista na cidade, os alunos amavam ela, a polícia está atrás do marido. Né? A desconfiança é que foi um crime passional e que, inclusive, pode não ter só mandado matar, como ter matado mesmo a mulher. Então, a polícia está atrás dele, diz que ele está foragido. é passional, Exatamente, está foragido. E para completar essas notícias, né, a gente em Alvorada, a população ficou assim, porque em Alvorada, 18 presos que estavam na delegacia há mais de 20 dias foram liberados através de uma decisão da justiça, porque por falta de vagas, a velha história se repete e as coisas não acontecem, e as coisas se acontecem devagar demais. A gente vê um aumento da criminalidade absurdo e a gente sempre escuta a mesma notícia: os presos foram embora porque não tinha vaga no sistema penitenciário. Quer dizer, 18 que tinham cometido os delitos estavam não se alimentando bem, não tinha água, reclamando. Exatamente, não trocavam de roupa, não isso, não aquilo. Fazia uma semana que eles não trocavam a roupa. Exatamente, aí o juiz resolveu que eles deveriam então ir para casa. Outros 12 que também pediram não levaram porque eram presos mais perigosos. Mas assim tá aqui o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, né? Que a gente assistiu uma cena horrorosa. Na Rocinha, 3 gangues diferentes entraram e tentaram tomar conta da Rocinha. Bom, a polícia teve que se retirar. Na marra, né? Na marra. Essa é a realidade da nossa cidade, do nosso país. Imagina que absurdo a polícia ter que sair porque está cercada pela bandidagem dentro do perímetro urbano da segunda maior cidade do país. Onde que a gente vai parar, hein? Parece que tem a facção de São Paulo tentando entrar dentro da Rocinha. São facções de São Paulo que já estão entrando no Rio. E se a gente ficava assustado com os tiros que a gente escuta por aqui, apareceram vários áudios, porque hoje sim as pessoas têm o celular, filmam, daí mostram os bandidos. Todo mundo é cineasta. Impressionante. É assim, é uma disparada de tiros e assustador. Imagina para as crianças que vivem ali, fico pensando assim, criança, trabalhador, tem que viver com isso, conviver com isso. E armamento pesado, não é
não é espingardinha, não. É um negócio... Melhores do que os da É um negócio nossa muito polícia. sério. Agora, o que preocupa nessa discussão toda é o fato de que cada vez mais o poder público está acuado. Aí eu queria deixar uma pergunta aqui para os nossos telespectadores. Quem são as verdadeiras vítimas da sociedade? Porque não tem gente defendendo essa bandidagem, essa vagabundagem, tratando como coitadinho, marmanjo de 15, Fruto da sociedade. Marmanjo de 15, 16, 17 anos que mata, fuzila, sangue frio, chefe de família. E aí depois a vítima. Quem são as verdadeiras vítimas da sociedade? Depende pra quem. Pois é, não, aí que tá, é isso que eu quero colocar. As vítimas da sociedade são as mesmas, Cris. Não, as vítimas são uma só. Né? As vítimas são uma só. A hipocrisia, o oportunismo e a sem-vergonhice política no Brasil é que fazem com que pessoas defendam esses bandidos. O que tu acha que aconteceu no curso da história para que pessoas começassem a dizer que os bandidos que merecem os direitos Oportunismo humanos... político. Mas qual oportunismo político? Porque fica diferente, fica coitadinho. Sabe? É como se desse o alvará para a pessoa pobre, humilde, ser bandido. Essa imbecilidade é então, uma a culpa é de quem tem dinheiro, a culpa é de quem tem dinheiro, de quem trabalhou, de quem conquistou alguma coisa. Essa imbecilidade ainda existe e prolifera no Brasil. E é um discurso rasteiro e fácil de ser assimilado. Sabe por quê? Porque existem muito mais pessoas carentes do que pessoas de sucesso. Então você agrada a maioria. Só que as pessoas não se dão conta de que elas estão sendo ofendidas. Porque então, tecnicamente, em termos etimológicos, você pode atribuir a qualquer pessoa carente o direito de ser bandida, que ela tem que ser compreendida pela sociedade. Isso é uma bobagem, uma imbecilidade, que no Brasil proliferou e nos transformou numa das nações mais violentas do mundo. Essa bobagem que se prega. E isso tem um endereço certo. Você vê que isso tem um componente ideológico, você vê quem sempre defende essa gente. Quem sempre defende essa gente é aqueles que usam um discurso fácil, do coitadismo, do nhenhenhen, do mimimi. Mas moram em coberturas e usam carros importados. Exatamente. Tem segurança, carro blindado. Não dividem o seu patrimônio, né? Tomam vinho Romané Conti, né? Escondem, alugam apartamentos para esconder milhões de reais, né? São donos de sítios com pedalinhos, só andam de jato para lá e para cá. Carro blindado, segurança. Esses são os defensores dos pobres. Para. Tem uma hora que a máscara tem que cair. Aí, hoje eu recebi recados indignados lá na Rádio Pampa, porque eu estava criticando algumas coisas que estão acontecendo, especialmente a nomeação da dona Raquel Dodge e a forma como foi conduzida, e os 9 conselheiros do Conselho do Ministério Público, Conselho Federal do Ministério Público. Eu estava criticando, aí recebi uma mensagem muito interessante. Então está na hora de vocês continuarem pedindo, então. Cadê a dona Janaína? Cadê o Movimento Brasil Livre? Olha que a dona Janaína está no mesmo lugar, o Movimento Brasil Livre continua no mesmo lugar. Porque, para eles, e acho que para mim também, eu não tenho bandido predileto. Eu quero que Michel Temer vá para a cadeia, eu quero que a Aécio Neves vá para a cadeia, eu quero que o Lula vá para a cadeia, eu quero que todo mundo que roubou e seja condenado pela justiça vá para a cadeia. Eu não tenho bandido predileto. Ao contrário dos idiotas que criticam quem criticou a dona Dilma e o Lula, criticam para defender essa gente. Quem defende bandido é bandido. Quem defende bandido, criminoso, condenado, não tem ideologia, é oportunista. Os iguais se reconhecem. Sim. É velho, antiquíssimo. Então, uma coisa é você ter ideologia, a outra coisa é você se colocar ao lado de bandidos. Porque nós estamos lidando há muito tempo, há décadas, não é de agora, há décadas, com bandidos. A dona Raquel Dodge, tomara que eu erre, mas ela está se encaminhando para ser uma engavetadora da República. Eu espero que realmente tu esteja Tomara que eu esteja enganado. Estou torcendo para estar enganado, mas ela está se encaminhando. Lembra do Geraldo Brindeiro? O Geraldo Brindeiro era o Procurador-Geral da República na época do Fernando Henrique. E ele era chamado de engavetador-geral da República, porque não sobrou
não sobrava para ninguém aquelas privatizações nebulosas, aquela sacanagem toda, que o Fernando Henrique também patrocinou. Mas hoje tem pressão, mais pressão, de todos os lados, digamos, de passagem, né? Tem pressão da sociedade, porque a sociedade quer uma resposta e o negócio já foi encaminhado, ele já está em andamento. Engavetar agora é uma coisa muito estranha, vai ficar muito ruim para ela. Eu prefiro acreditar na ministra Carmen Lúcia, que disse que independente de quem estiver no poder, a Lava Jato vai continuar. A gente sabe que tem gente que está tentando atrapalhar e não é de hoje, né? Tem muita gente poderosa tentando atrapalhar, mas eu prefiro ainda acreditar que isso não vai acontecer. Eu prefiro. Eu prefiro votar com a Carla Krieger, porque eu acho que essas atitudes, esse desvario do Gilmar Mendes, que está cada vez pior, entendeu? Esse moço tinha que ser Dessas afastado, coisas que ele diz, eu acho que isso está criando um problema maior, cada vez maior para o próprio STF, para algumas pessoas ainda, e eu acho que eles não vão permitir. Eu tenho a esperança, isso não é uma coisa... É um desejo. Esse é o meu desejo, é a minha esperança, de que com essas coisas, sabe, eles não deixem passar batido isso, entendeu? Eles não se aliem, não sejam aliados a essa bandalheira. São duas posições bem claras, o nosso desejo e a nossa perspectiva. Infelizmente, o meu desejo é bem diferente da minha perspectiva. Eu desejo que seja assim, que a dona Raquel Dodge mantenha o ritmo, que ela altere o seu perfil, que coloque o seu padrão de que isso é natural. Enfim, é natural. Cada um tem um modo de operar. As pessoas que querem ao lado dela. Agora, me desculpem, mas a sensação que eu tenho não é essa. A sensação que eu tenho pela turma. Pô, já estava cercada de investigados. Tinha foto ali que eu olhei. Mas todos são. Gustavo Vitorino. Gustavo Vitorino. Podia ser qualquer um operador. É do papagaio, passando pelo periquito, pelo sapinho, pela pulga da casa, todo mundo é bandido. Teve uma foto que eu contei ali, eu digo, aqui tem 150 anos de cadeia. Pouco. Presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente da República. Se rolar condenação, ali tem 150 anos de cadeia. Gustavo Vitorino, não adianta não. Olha só nas nossas casas, eu acho que tu vai conseguir fazer uma foto que não tem agora. Se tu sair das nossas casas, entrar numa assembleia, entrar num Senado, numa Câmara... Olha, tu vai ter que escolher a dedo para tirar uma fotografia. É aquele jogo resta um, né? A gente tem a esperança de que um dia a gente vai encontrar algum político que faça certo, mas também temos que ser realistas, né? Porque só o que a gente vê hoje é podridão. Mas é que nós temos um problema gravíssimo, e eu vou reiterar aqui o que eu tenho dito ao longo do tempo. A nossa Constituição, essa porcaria que nós chamamos de Constituição, porque é muito ruim, vou repetir aqui, não adianta ficarem brabinhos, pode mandar mensagem à vontade, eu sento para debater com qualquer uma Constituição brasileira. Chave, tu quer... Não, eu quero briga, eu quero briga. Eu quero briga, eu não quero que me defendam, eu quero que defenda essa Constituição. Olha aqui, essa Constituição nos amarra de tal forma que nós temos um filtro, Cris, que fecha numa única pessoa o poder de decidir se vai processar ou não. O seu Janot, assim como o antecessor dele e assim como a sucessora dele, é um filtro onde qualquer pessoa, para ser processada na esfera da Justiça Federal, precisa passar pelo crivo dela. Esses políticos, essa turma de grandão, todo mundo vai vir um papelzinho para ela assim, ela vai decidir, não, ou processa. Isso não pode. Um país organizado, decente, se reúne numa mesa, a cúpula da promotoria, aqui se chama Ministério Público, para decidir a produção de provas, a condução, temos que lançar diligência. Do povo, né? Sim, não é uma pessoa que pega e diz não ou sim. Que pessoa é essa? Não queremos outro Geraldo Brindeiro, não queremos um Geraldo Brindeiro de saias. Então, assim, torço para que a dona Raquel Dodge prove que eu estou errado. Eu gostaria, viu, dona Raquel? Gostaria mesmo. Dona Magda, eu gostaria de contar uma historinha então, conte, para a gente ficar um pouquinho mais alegre, né? O cinema americano tinha um diretor alemão chamado Billy Wilder, né? Que fez obras-primas, como Se Meu Apartamento Falasse, Quanto Mais Quente, Melhor. E ele tinha um temperamento completamente hedonista. Uma jornalista perguntou para ele lá em Hollywood, mas vem cá, diretor, como é que o senhor gostaria de morrer? Ele olhou para ela e disse assim, minha filha, eu gostaria de morrer com 104 anos de idade, completamente são,
porém assassinado por um marido por me pegar em flagrante com a sua jovem esposa. Olha, eu já contei isso aqui 18 vezes. Não, o senhor não contou nenhuma vez, o senhor não falou no Billy Wilder, o senhor não falou. Eu estou contando uma história do senhor Billy Wilder. Toda vez que eu vou dar uma... Quando eu vou dar uma... Ele entra em cima. Por que não presta atenção no serviço? Tu presta atenção no serviço, deixa teu amigo aqui. Fala, continua, Mário. Não dá bola pra ele, Mário. Eu queria falar rapidamente de um filme que eu assisti esse final de semana chamado Duas Mulheres. Duas Mulheres é um clássico do cinema italiano de 1960 que deu Oscar a Sofia Loren, que está de aniversário, a Sofia Loren. A Sofia Loren, neste filme, ganha o Oscar. Ela tinha apenas 26 anos de idade quando fez esse filme. E tem uma cena do estupro dela e da filha dela com 12 anos de idade. Um negócio tão violento. Vitório de Sica era o diretor, Dona Magda, e ali eu vi por que ela recebeu o Oscar de melhor atriz. A primeira vez na história que uma atriz estrangeira, uma italiana, recebe o Oscar de melhor atriz. O filme chama-se Duas Mulheres, ano 1960, e o diretor é o Vitório de Sica, um dos maiores diretores do cinema italiano. Eu contei essa história do Billy Wilder para poder falar nessa história aí desse filme chamado Duas Mulheres. Assim, cada um tem seu jeito, é que tu tem que entender o Vitorino, entendeu? Eu gosto dele, mas ele trata mal. Primeiro que ele quer falar. E aí, segundo, ele está numa fase muito difícil da vida. E mesmo que ele tenha contado essa história, cada programa é diferente, podemos ter telespectadores. Não diz assim que ele vai começar a repetir o assunto dele todos os dias. Vitório de Sica é o dono da... Não, ele é o pai do elefante. Ah, o pai do elefante. É o pai do elefante da Sica. Agora, Chico... Boa noite, pessoal da bancada. Um estudante de medicina de Uruguaiana foi morto por um pivete de 15 anos por causa de um celular. Pessoas pegaram o pivete e deram uma sumanta de laço. Eu gostei da sumanta de laço. Fazendo justiça com as próprias mãos antes da chegada da polícia. Na minha opinião, é assim que devemos agir. Justiça com as próprias mãos. Olha como as pessoas Essa palavra eu ouvi muito. O que a nossa polícia faz é emitir notas sobre como andam as atitudes com relação à violência. Deem uma surra nestes bandidos e depois entreguem à polícia. Para depois eles ficarem uns 2 anos e sair por causa de um juiz, por uma imbecilidade qualquer prevista na lei. Lamentável as nossas leis. É o que diz o nosso telespectador Pedro Décimo, com toda a razão. Toda a razão. Aqui no WhatsApp, o Raman de Montenegro diz: como não concordar com o general Mourão? Vejam essa calamidade que é a nossa segurança pública. E pior que ele tem razão, tem toda a razão. Já a Cibele pergunta: e o presídio de Canoas, por que não está funcionando, já que tem agentes esperando para serem chamados ou vão esperar ano que vem que terão eleições? Pergunta. Abraço, Cibele. O Dari, de Augusto Pestana, diz que a Raquel Dodge será a melhor procuradora da história. Assim espero. Diz ele. Oi, gente, boa noite. A mesa da posse da Raquel hoje era o verdadeiro quadro da dor com a moldura do desespero. Beijos a todos, Ana de Porto Alegre. Alguns dos nossos telespectadores, tem uma série de telespectadores que mandaram um e-mail assim com essas palavras, assim, basicamente essas palavras. Dona Magda, fala, querido. Fazer um drops. Um drops retroativo. Pois não. Esse relógio aqui é um Timex Scuba. Bill Clinton usa ele para mergulhar em Martha's Vineyard. Martha's Vineyard é onde é que os milionários de Nova York vão, em Massachusetts, precisamente na praia dos Hampton. Estou jogando ele. Adoro Hampton. Estou jogando ele contra essa caneta emprestada da Cris. Daqui a 3 anos, quem está na cadeia vai ser um bode expiatório. Essa operação Lava Jato vai ser a maior frustração que o Brasil vai ter, na minha avaliação. Vai estar na cadeia Joesley, safadão, que é um brega, nada a ver. Ele vai ser o boi de piranha. E talvez numa domiciliar lá adiante, Marcelo Odebrecht. E esses pequenininhos do PT, o Mensageiro, os grandes não vão pegar nada. Vocês acham... Por favor, telespectador, tem que ter um pouquinho mais de inteligência. Vocês acham que esses caras não se blindaram? Vocês acham que esses caras não sabiam que ia acontecer isso? Não vai rolar nada, isso vai ser a maior frustração. E o Vitorino, mesmo isso ele sabe, da percepção dele. Eu também queria que fosse todo mundo em cana, 40 anos, pelotão de fuzilamento, mas é muito lúdico isso. Eles vão se livrar, porque eles têm mecanismo, como o Vitorino falou, a Constituição, advogados, prescrição, dinheiro. Acho que o
Temer não vai enrolar, daqui a pouco já está com 78 anos. Não vai acontecer nada. E nós vamos ficar aqui gaguejando, bancando os otários, falando desses caras. Infelizmente tem que concordar com o Chicão. Por ouvir dizer. Olha aqui, ó. Agora, Chicão, Magda, deixa eu só sugerir um assuntinho rápido aqui, porque isso certamente interessa muito pessoalmente ao Chicão. Você sabe qual foi a grande sensação hoje em Brasília? Não foi a dona Raquel Dodge, nem a posse da dona Raquel Dodge, nem o Diário Oficial, nem nada disso. Foi uma moça chamada Mara Elisa Oliveira, secretária da dona Raquel Dodge. Uma jovem loira pernambucana, bacharel em Direito. Dá uma olhadinha aí no teu celular e depois faz um comentário para você ver. Mara Elisa, fiquei curiosa. Diz o que é, Gustavo. É linda, moça. A moça é uma Miss Mundo. De outro planeta. E daí? A cerimônia hoje parou, só se olhava para ela. Tá, olha aqui, Mas ó. Brasília está voltando aos tempos da Grécia. A mulher super bonita é a maior moeda do planeta hoje. A Fórmula 1 que aconteceu Quando ele não fala, tu puxa, Quando né, a Vitorino? Fórmula 1 aconteceu, Obrigado por Vitorino, ter serviço. o mundo teve 1 bilhão de telespectadores fim de semana em Singapura, que é a corrida Eu não sei mais se é Maria fashion Elisa ou que Maria tem Elisa. de madrugada. cara. Quem é que mais fez sucesso no mundo? A namorada do Lewis Hamilton. Por quê? Porque ela é maravilhosa, é bonita. A mulher é bonita aqui em Bornéu, em Papua, em Singapura e em Nova York. Essa é a moeda do século XX. Mourão. Ser competente também. Estudante, Mas tudo ninguém mais. quer saber se é competente. Quer sim. Não vamos Tá falar cheio de dessa aí. competente na parada do ônibus aí, Olha o que pedindo tu fez, carona. tá vendo? Deu Tá tempo cheio ou de não? falar uma Eu besteira peguei um dessa. táxi esses dias em Pelotas. Cheio de mulher competente na parada do ônibus, esperando uma carona de um Camaro amarelo. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Essa é a Independente competência. da nossa... Um saco cheio de competência. Independente da nossa alegria, das nossas brincadeiras, os nossos telespectadores não aguentam mais o que a gente grita. Mas não é eu, dona Magda. eu É tava tu, falando. eu, o todo Mário, mundo. porque um quer falar mais alto que o outro, aí a gente grita, todos nós O Vitorino é o que gritamos. grita mais. Mouro ou Mourão, diz Carlos Eduardo da Silva. Mourão, de baioneta e com turbo. Eu também. Esperança nacional. Haverá um dia em que todos voltaremos a ser felizes. Será o dia em que Rosinha será apenas uma flor, Garotinho apenas uma criança, Genuíno será algo verdadeiro, Serra será apenas um acidente geográfico, Genro apenas o marido da filha, Lula apenas um molusco marinho, Neves apenas um símbolo do inverno e Cabral será lembrado por descobrir o Brasil. E então não teremos mais nada a temer. Isso acontecerá em breve. Melhor já ir se acostumando. Um Messias chamado Bolsonaro está chegando. É, mas essa secretária aí é uma Sharon Stone com 30 anos. Tá bem. É de cinema. Aí vale o ministério. Logo mais, ela vai ser chamada para bem bonita mesmo. Vai pra Eu Playboy. cometi As mulheres bonitas também são competentes. Eu cometi a imprudência e fui bisbilhotar o Facebook dela. Bombou. Tu não pediu para aderir de você? Boa noite, meus caros. Agora sim vem um assunto que eu tenho certeza que vai dar muita coisa aqui, muita confusão. Gostaria de comentar a decisão de um juiz do Distrito Federal de conceder liminar autorizando que a homossexualidade seja tratada como doença e sujeita a terapia de reversão. Isto é um retrocesso e, para mim, doente está a justiça brasileira e precisando de terapia de choque. Tem surgido tantos pensamentos reacionários e retrógrados. É a Bruna Logo Venturini, vamos isso? Tá. ver dinossauros levantando de suas tumbas fósseis. Bruna Venturini de Canoas. Eu e o Marne estamos E com essa notícia. o Rafael Prado aberta também quer pra saber debater, disso. Então porque fale. Não acreditamos, né, Marne? Claro que não, isso aí não existe. E o Jean Willis também se posicionou, ele que Mas isso defende aí, muito, né, a causa gay, e ele disse que com certeza é uma aberração jurídica essa decisão desse juiz. Pelo amor de Deus, tem tantas coisas que são importantes para serem decididas, outras liminares que podem acontecer. Um parecer homofóbico, né? Com certeza, né? Mas isso foi a pedido de uma psicóloga, né? A psicóloga que faz esse tipo de tratamento com os pacientes dela diz que há a cura gay. Pelo amor de Deus, tanta
coisa para ser decidida, deixa as pessoas homossexuais decidirem a sua vida, viverem a sua vida. Ela teve uma censura profissional porque ela mandou isso aí. Aí o juiz concedeu a ela. Tem que explicar direito o que aconteceu, então, gente. Antes de fazer um juízo de valor, eu acho que tem algum telespectador que não sabe o que é, então vamos explicar o que aconteceu. Essa sentença foi uma medida liminar concedida por um juiz da 14ª Vara Federal de Brasília na sexta-feira e foi publicado... Valdemar Cláudio de Carvalho. Isso, foi publicado no Diário Oficial de hoje, saiu a íntegra da sentença, eu fui ler a sentença. É o seguinte, estão fazendo vendaval onde não tem ventinho. Então vamos lá, vamos esclarecer. O que o juiz determinou? A única determinação do juiz é que o Conselho Federal de Psicologia não tem o poder de multar ou suspender psicólogos que atendam homossexuais. Bom, isso que atendam homossexuais. Sim. Então tá. Que Então a notícia atendam tá errada. homossexuais. Por que a notícia, tá então, errada? fala Porque o juiz, por favor, a íntegra da sentença está inclusive na internet, acho que é no site G1, acha aí, o dispositivo do magistrado. O magistrado diz que proíbe e que é permitido, sim, aos psicólogos atender os homossexuais, a fim, inclusive, de que sejam feitas pesquisas, estudos e debates sobre o tema. O magistrado só proibiu o Conselho Federal de Psicologia de punir o psicólogo que atender um homossexual. Só isso. Olha, mas isso é a coisa mais lógica. Mas a notícia foi redigida por um jornalista, não por um juiz. Olha o que diz a notícia. Tá, então você... O juiz concedeu liminar que abre brecha para que psicólogos ofereçam a terapia de reversão sexual conhecida como cura gay. Tá bom, não tem nada disso na sentença. De cura gay, tá aqui, ó. Não tem nada disso na sentença. Então é um telefone sem fio. É assim que as coisas acontecem. Isso aí, sabe o que é? É grupos de resistência que enxergam em tudo homofobia. Tá, mas eu te Mas aí tem pergunto, essa enxerga em parte tudo do ser. não E essa impedir notícia que tem? psicólogos façam estudos ou atendimento buscando reorientação sexual. Sim, Não impedir. Não impedir. Mas por que impedir? Mas para um pouquinho. Se alguém quer ir ao psicólogo, olha, quero conversar com o psicólogo sobre a minha sexualidade. Por que uma lei vai impedir? Claro que não. Por que um conselho vai impedir? Mas é isso que acontece hoje. Claro que não. Mas por O quê? conselho impede hoje. Por quê? A resolução 01 de 1999 pune... O Conselho de Psicologia? O Conselho Federal de Psicologia, a resolução 01 de 99, proíbe que seja oferecido qualquer tipo de atendimento ou terapia em consultório por parte de psicanalistas no tocante à sexualidade. Mesmo que a tá pessoa aqui, ó. queira. Vocês me dão licença um pouquinho? Reversão. Mas para um pouquinho, Só um pouquinho. Carla. Mas uma palavra muda todo o sentido. Não de uma muda frase. não muda não. Uma pessoa procura um psicólogo para discutir sua sexualidade. Pode discutir o que o Então ele não pode. Uma vez que ele virou homossexual, ele não pode deixar de ser homossexual. Pode, é isso? querido, ele Então pode e por que fazer o não que pode ele pedir quiser. e por que não pode pedir Mas para um não, psicólogo ajuda? A palavra reversão é uma coisa complicada. Não, para um Não, a pouquinho. Carla usou a palavra reversão, Gustavo. Outro Sim, só eu não estou tinha- usando a palavra reversão no mesmo sentido. Então tá bom. No mesmo sentido. Ou seja, o cidadão ou a cidadã é homossexual, está insatisfeito, está infeliz, vou conversar com um psicólogo. Por que não pode conversar com o psicólogo e decidir, daqui a pouco, o homem a gostar de mulher e a mulher gostar de homem? é que, na Por que verdade, não? o Por que psicólogo- Porque qual é o direito que tem um conselho? Não precisa te De alterar. proibir Não pode ter razão. Homossexualidade não é doença. Então, o psicólogo ele não pode sugerir para o paciente que tenha uma cura. Mas da onde que se tirou esse conceito de doença? Sim, é o que Da está onde se tirou? dizendo aqui. Foi um retardado, só o deputado Feliciano, aquele que diz cura gay e cura gay. Tem nada a ver a decisão do Olha juiz. aqui, ó, eu sou retardada e eu gostaria que o Marlon Tá aqui, lesse ó. o que está escrito No ali. texto, o juiz justifica que o tratamento será voltado àqueles que buscarem orientação acerca da sexualidade. A fim de interpretar a citada regra em conformidade com a Constituição, a melhor hermenêutica a ser conferida àquela resolução deve ser aquela no sentido
sentido de não provar o psicólogo de estudar ou atender aqueles que voluntariamente... Privar. Privar o psicólogo. Não, é privar, para ele ler de novo. Porque privar é uma coisa e provar é outra. No sentido de... Aqui está escrito não provar. Não, mas é privar, não então, privar. Tá bom. Venham em busca de orientação acerca de sua sexualidade sem qualquer forma de censura. Exatamente. Mas aí fala do tratamento. O que se trata é uma doença. Não, mas não está tratamento. Tá. O tratamento Não, mas psicológico. aí eu concordo que essa pessoa quer falar sobre sexualidade dela, ela tem todo o direito de procurar um psicólogo e é só até isso. pra se entender E o psicólogo melhor. de atender, né? É só isso que o juiz autorizou. Mas não de sugerir uma cura. Não, peraí. Aí já é manchete. Sugerir cura, você já está delirando. Não, Você é que já aqui está tá escrito buscando. tratamento, Mas quem escreveu isso aqui é um jornalista analfabeto. Então, porque não está na decisão. Ele acabou de ler a decisão. Então, a notícia que está em vários Não, sites. mas assim, Não, deixa eu te dizer. vários sites seguinte, o cara pegou de um site, botou no outro, botou no outro. A gente tem que tratar esse tema de forma técnica. O juiz proibiu a proibição. Ponto. Tá. Gustavo, assim, ó, essa gritaria que a gente faz é que atordoa o telespectador e aí ele já não sabe mais o que a gente está dizendo. Então, assim, Jéssica, a manchete, algumas Não, eu coisas que estão aí, o entendi. que vale é o que eles leram aqui, que é o que que o juiz escreveu. Entendeu? Então, quer dizer, a manchete... Todo o resto é Gente, não tava ideologia. certo. Todo o resto é ideologia. Tá. É Tem um juiz outro federal, assunto hein? também polêmico, que está aqui no pros nossos telespectadores. Não sei se tu queres falar alguma coisa que tu já tenhas aí. Não. Não quer falar mais nada? Não é que eu Gostaria não de quero saber falar. para onde o Gustavo Eu ficou queria- olhando eu quando se queria escutar um pronuncia. psicólogo, Pois ele na não verdade. olha para a câmera, e sim para outro lugar. Abraça a todos, Breno. Fala que tu olha com Para onde que tu olha, Vitorino, quando tu... Tá olhando pra câmera agora. Ele Tô olhando fica- pro Breno. Ele fica se admirando. Ele olha pro no Breno. monitor, é que ele é novo, ele não é novo na TV. Oi, Breno. Tudo bem? Tô Ele é olhando novo pra na você. TV, ele é novo. Aliás, esse juiz tem uma história engraçada. Esse juiz, no ano passado, uma senhora de 70 e poucos anos, ela tinha herdou de um familiar uma arara rara, né, que é protegida pelas leis do meio ambiente, pelo IBAMA, enfim. E a pessoa, que era familiar dela, morreu, não sei qual era a relação familiar, morreu, ela ficou com a arara. E a arara fazia muito barulho. E os vizinhos reclamavam. Então ela procurou o IBAMA para entregar o animal. Disse, olha, eu não tenho como guardar na minha casa, eu não vou tirar esse animal no meio da rua. Aí tinha que preencher, não sei o que, tinha que pagar uma taxa, preencher formulário, blá, blá, blá. Ela foi 3 vezes, desistiu de devolver o animal ao IBAMA. Aí foi na polícia. E disse, olha, eu não aguento mais, os vizinhos vão me bater lá no prédio, coisa e tal, então eu queria devolver a arara, coisa e tal. A polícia prontamente pegou a arara e conduziu, levou para o IBAMA, coisa e tal. 10 dias depois, ela recebeu uma multa de R$ 5.122 por ter em casa um animal controlado pelas leis do meio ambiente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, aí essa senhora, o que ela fez? Recorreu à justiça. E esse juiz que julgou em primeira instância, e não só anulou a multa, como até falou do altruísmo dela em tentar entregar para o IBAMA, entregou na polícia, não maltratou, porque seria fácil, ela podia ter feito um risoto da arara lá e parava. Sem comentários. Agora o pessoal do meio ambiente morre. Não, eu não... Hã? Essa notícia eu achei maravilhosa. Não, eu tô pra ser bem honesta. Interessantíssimo. Eu não... Foi o mesmo juiz, foi o Eu mesmo não juiz. ouvi nada. Posso dar um drops, dona Maíra? Por favor, Família- eu gostaria, pode ser de laranja? Porque eu Não, tô bem precisando de rapidinho. um drops de A família laranja. Mocelin comprou uma televisão de 68 polegadas em HD 4K para ver a figura Scantofani, para ver como é que vai ficar o meu rosto tracionado Ai, por de Miguel novo? Sorrentino. Vai ficar Isso é mais uma claro. notícia Quando vai legal. ser? Não, quando é que Ah, vai essa é uma fazer notícia essa importante. Gustavo Vitorino. Melhor que a arara. Vitorino, tu falou. A arara não tu já existe. falou sobre diversas Arara é o coisas. apelido do Fernando Vieira, que Deixa o tinha um narigão amiguinho grande. aqui, deixa o coleguinha falar. Não era arara o apelido do Fernando Vieira. Era arara. Tá, fala, Fernando doutor. Vieira? É. Era a arara, tinha um nariz muito grande. Eu não tenho nada que ver. Fala, cara. Posso ler algumas coisas a respeito da decisão? Deves do ler, juiz e assim. tal? Deixem ela ler as A coisas das pessoas, depois Natália vocês gritem. Oliveira, estudante de psicologia da PUC, mandou uma nota que foi emitida pelo Conselho Federal de Ótimo. Psicologia.
O Conselho Federal de Psicologia se posicionou ao contrário à ação, apresentando evidências jurídicas, científicas e técnicas que refutavam o pedido liminar. Os representantes do Conselho destacaram que a homossexualidade não é considerada patologia, segundo a Organização Mundial de Saúde, entendimento reconhecido internacionalmente. Também alertaram que as terapias de reversão sexual não têm resolutividade, como apontam estudos feitos pelas comunidades científicas nacional e internacional, além de provocarem sequelas e agravos ao sofrimento psíquico. Na mesma linha, o Vitorino está equivocado. A resolução 01 de 99 não diz em nenhum momento algum que psicólogos não possam atender homossexuais. Pelo contrário, a resolução fala e proíbe a utilização de meios para tratar e reverter o homossexualismo. Não, diga a verdade, enfim, o nosso telespectador. A pressão sobre uma pessoa ser gay, lésbica, é muito forte. A mulher hétero, opinião minha, adora sexualizar o homem. Se for homossexual, é o amigo gay delas. Outra, tem mulheres que têm amigos homossexuais que transam com elas. E elas dizem que são só amigos. Ué, não entendo isso. Então ele não é gay. As pessoas nunca dão a segunda chance para uma pessoa querer ser hétero se ela um dia já foi homossexual. Triste isso. E assim, algumas outras opiniões que foram dadas aqui sobre esse assunto. Com referência a esse assunto da cura gay, esse senhor Jean Willis não representa nada. Esse senhor só fala besteira, está sempre querendo se promover. Como digo, quem nasceu para ser um Jean Willis nunca vai chegar a ser Clodovil, que nunca precisou de um programinha meia boca para aparecer. Boa noite a todos. Na mosca. Na mosca. E o Conselho Federal, claro, o Conselho Federal está querendo defender essa prerrogativa. Quer manter a autoridade, quer manter... Que mania que essa gente tem de proibir? É a posição deles, Gustavo. Mas ele quer manter reserva de mercado. A gente tem que respeitar, tá dada aí aqui a posição do... Quer dizer que quem procura um psicólogo, então, tem que ter uma patologia, tem que ser doente? Não. É isso? Não, mas é o que o Conselho está dizendo ali. Aqui já a nossa telespectadora, ou telespectador, o Christian, de São Cepé, diz o seguinte: já que mulher bonita é a maior moeda, então essa bancada é uma mina de ouro. Mas quem faz psicoterapia também é considerado um tratamento. A psicoterapia também é considerado um tratamento. Daí bota assim uma... As pessoas elas procuram psicólogo. Eu acho, é uma doença, não adianta. Mas é que aí nós vamos começar, quem é do ovo, nasceu o ovo, nasceu a galinha. Falando nisso, que festa maravilhosa que nós somos ontem. Maravilhosa. O Vitorino bateu o recorde em espaço indoor, tomando cerveja em latinha, vai pro Guinness. Ele tomou 12 cervejas em latinha. Saiu de latão? Na boa. A Magda mostrou ontem aqui, eu vou tirar o... não posso tirar o colete que agora me fez com a Magda. Tira o teu chapéu pra mim. A Magda mostrou ontem, Cris, como as pessoas diziam, Chicão, quanto mais tempo passa, mais a Magda é sucesso. E as pessoas falam, a Magda trabalhou um dia na RBS? Não. Isso mostra o seguinte, que as pessoas são sucesso independente do canal, sabe? Eu sou um dos apresentadores mais queridos do Rio Grande do Sul, sempre estive na Pampa. Pampa não é a Globo. A Pampa não é um gigante que nem a Globo. E tem mais ibope que qualquer apresentador da RBS. Paro na rua do meu lado, paro na noite do meu lado, paro na frente das mulheres do meu lado. Foi isso que aconteceu com a Magda ontem. Todas as mesas queriam falar com a Magda. As mulheres foram atrás de mim no banheiro. Foram atrás do banheiro para ver como é que a Magda é na intimidade. Olha, as mulheres querem ter um ídolo em casa, uma ídola. E o Vitorino lançando a candidatura dele, todo mundo pensava... Candidato a quê? É candidato a deputado, não. É o comentarista do ano, segundo o prêmio Press. Não é deputado ainda. Deputado é a Carla... Tá correndo, Vitorino? Sim, eu estou na lista. O programa também. Super feliz. Aliás, não esqueçam, votem em mim, senhores. Votem no programa também. Também. É o programa Atualidades Pampa, no 3º ano de vida, pela 3ª vez, entra entre os 5 melhores programas candidatos ao Prêmio Press. Parabéns. Olha, acho que a gente não precisa nem mais ganhar, nós somos vencedores. Nós vamos ganhar por insistência. Por insistência. E tu é comentarista do ano de televisão. De televisão. Aliás, o maior comentarista de televisão do ano
pelo Atualidades Pampa. Aliás, o senhor Albert Einstein dizia o seguinte: não existe genialidade, existe a insistência, existe a pessoa, o ser humano lutar por aquilo e insistir 1.000, 2.000 vezes que ele vai conseguir chegar aos seus objetivos. O Einstein, que tinha 170 de... O Vitorino vai chegar. Vai chegar O onde? objetivo de ser o melhor comentarista do ano. Mas ele tem capacidade para isso. Tomara. Não. Não, Nessa eu bancada, acho que- só 2 pessoas ganharam o prêmio. A Magda 2 vezes e a Carlinha. O Vitorino, a diferença do Vitorino de mim, no futebol, para o telespectador entender, eu sou Real Madrid. Toque, 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 gol. Pim. O Vitorino insiste, luta pro gol. A vitória é mais difícil pro Vitorino. tic-tac. Mas ele vai ganhar. Tic-tac, Por insistência. tic-tac. Eu é um talento nato, atira a Deixa bola, assim. faz gol de Por fora. falar em Mas não ganhar, vai nada. quem vai ganhar de Quero presente? votar no Vitorino. Tá, mas agora voltando só ao pai Paulinho, eu quero mandar um beijo pra Rose. Pra Rose, que é lá a assessora maior premium do pai Paulinho, querida, que ajuda a fazer. A festa era linda, teve um desfile de modas, de roupas maravilhosas. Onde foi? Foi lá no Party Room. E eram os 35 anos do pai Paulinho na religião, né? E como tudo que ele faz é de uma elegância, é bem montado, bem organizado, estava tudo lindo, Não foi maravilhoso. dessa Agora, o momento da noite, a Magda presenciou. Chegou uma atriz que foi capa da revista Ele e Ela nos anos 70, quando não tinha a Playboy. Na Status nada. também. Ita Lanante. Ita Lanante. Continua uma guerreira. Que é amiga do pai Paulinho. Vai fazer, Ela é de Caxias do Sul, né? Exatamente. Ela vai fazer um filme chamado Domingo linda, em lindíssima. Pelotas, agora para Globo Vídeo. Veio cumprimentar a Magda, disse: como você é linda, eu já ouvi falar muito de você, quero um selfie com você. Ah, que amor. E aí eu descobri que tem um fake meu de uma Magda Beatriz com a minha foto, que não sou eu, que se diz advogada e anda passando as pessoas para trás lá em Florianópolis. Descobri porque estava lá uma pessoa que me disse assim: mas eu achava que eu estava falando contigo e tu não quer me dar entrevista. Eu disse: mas comigo tu não está falando. Não sei o que. Então me passa tudo aqui que eu tenho que botar meu advogado ali para saber o que está acontecendo. Mas eu quero mandar um beijo para Rose, querida, que é assessora do pai Paulinho, que faz tudo de maravilhoso. E a Rose estava lá e o filho dela está no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tá? Ela e o filho foram assaltados. A Rose estava toda quebrada, mas conseguiu se recuperar, estava trabalhando lá assim, mas feliz, agradável, e o filho dela quase morreu, não sei, está muito mal no Hospital de Clínicas, porque no assalto o cara deu marteladas na cabeça dele. Ai, que horror! E eu fiquei muito, uma peninha louca dela, e ela estava lá trabalhando e tal. Rose, um beijo, querida. Beijo, Mas essa Rose. assistente aqui não tem. Essa aqui é do outro mundo, essa mulher aqui. Carla Essa é um Briga. fake. Eu quero mandar um beijo também pro pai Paulinho. Não foi dessa vez, pai Paulinho, que eu te conheci, mas quero muito no próximo evento estar presente. Mostrei aqui pro Chicão que, como sou mãe de 3, eu sempre tenho um aniversário no meio desse processo, no meio do final de semana, eu sempre tinha um aniversário de criança, bem no domingo, no horário do evento. Então, dessa vez eu não pude comparecer, mas parabéns pelos teus 35 anos de muita dedicação e fazendo pessoas mais leves, mais felizes. Isso é legal. Né? Eu Parabéns já achei pelo que teu tu não trabalho. foi porque estava dançando balé em casa. Eu tava no sábado, não no domingo. Aí, Botei então uma foi no música, sábado. baixei várias músicas Qual clássicas. foi a música? Clássicas, né? Clássicas. Vamos lá. Quem vai ganhar o voucher no valor de R$70 da mini cervejaria Devassa, vai ganhar um presente do nosso Atualidades Pampa, é aquele telespectador que usa o e-mail atualidades@pampa.com.br. Como é que funciona? O Marley vai dizer uma frase, você vai escrever esta frase, vai colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o CPF ou a sua carteira de identidade. O primeiro que chegar aqui com a frase escrita de forma correta, o nome e o número do documento, vai ganhar um voucher no valor de R$70, que vai ter um prazo de 30 dias para usá-lo lá na mini cervejaria Devassa, de presente do nosso programa. Presta atenção, é só para o e-mail atualidades@pampa.com.br. A frase é: Bom, todo dia é dia de Devassa. Seja feliz com Devassa.
Todo dia é dia de devassa. Seja feliz com devassa. A palavra devassa é com D maiúsculo, porque é o nome da Que cerveja. frase pastel é essa? Show Vitorino Tá está sempre valendo, contra tá? mim. O primeiro que chegar aqui é o que vai ganhar o voucher no valor de R$70. Cris Bart. E hoje quem foi condenado por dirigir embriagado foi um dos maiores, se não o maior astro da seleção inglesa de futebol, o Rooney. Foi condenado, ele foi pego saindo de uma balada embriagado no início de setembro, já correu todo o processo, ele já foi condenado. Pimba. Esse jogador já não tá mais, não é um grande nome Sabe mais que da time ele seleção. joga? No Everton, ele voltou pro Everton. Mas que Ele já nome fez- de time, né? É da cidade de Liverpool, o Everton é o time dos Beatles. Mas É um o bairro Rooney, de que Liverpool. é o maior goleador da seleção britânica, da seleção da ele Inglaterra. já está numa né? fase meio decadente, saiu do Manchester United, que ele jogou muito, e voltou para o seu time de origem, que é o Everton. O Rooney é uma celebridade na Inglaterra. Muito. Agora, o automóvel leva multa em toda a Europa. Quem passa dos 80, só não é multado quem mora na Alemanha. E ele já perdeu a carteira. Foi no início de setembro, aí já menos perde. de 20 dias ele já perdeu a carteira, só não vai poder dirigir por 2 anos É e vai duro. prestar serviços comunitários. Ele é vermelhinho por causa Já do tem, uísque, né? já Porque tem tá sempre bom no vermelho. voucher da devassa. Não mande mais e-mail. É por causa do Scott, Marlon. Desse Scott. Desculpa Do China interromper. 50. Olha aqui, ó. Todo dia é dia de devassa. Seja feliz com devassa. Rodrigo Lourenço da Silva Pinto. Rodrigo, a partir desta terça-feira, a partir do meio-dia, já está à tua disposição, já está valendo o teu voucher no valor de R$70 lá na Devassa. Durante 30 dias, tu pode ir lá quando tu quiseres, fica no prédio Bela Shopping, no 2º piso, e abre e funciona no mesmo horário do shopping. Dona Magda, tu viste antes que não é calúnia quando eu falo do Vitorino, falo com carinho dele. Quando eu vou jantar com ele faz uma montanha de comida. Quem paga? Eu não sei. Onde foi o pai Paulinho? Paulinho pagou tudo. Não, aonde o Vitorino botou um palmo de comida, eu não sei como é que o prato equilibrava aquilo, ele comeu tudo. Um palmo é ótimo. E saiu na boa, legal, pegou uma gata, depois deixou você em casa, ele me disse, ficou com uma gata É e por ficou isso na que boa. eu sempre Eu devo ter atropelado algum gato na Presta rua. atenção, sempre quando os meus amigos saem da minha casa ou me deixam em casa, eu sempre digo assim, quando você chegar em casa, por favor, me passa um WhatsApp dizendo, mas oi, cheguei em casa. Até agora ele não me avisou que ele chegou em fica no casa, por caminho. isso então ele pegou essa Ele gata no gosta daquele caminho. motel que o Dudu Parou! o Coliseu. Não interessa o motel, não, para! Entra à vontade, quebra a Para, facada. que eu tô falando. Chegou boca de É altamente estimulativo, Eu me segundo o Dudu ligar, Alvarenga, o guru da noite. O Dudu vai me ligar furioso, porque vai se incomodar em casa por causa desse negócio de Chicão. E o Dudu liga pra mim, diz, que mania que fica bem. Chicão é o destruidor de lares no mau sentido. É assim. Tava aqui amigo, amigo da onça. Uma lei, A mulher tá muito difícil. Fala, uma Gustavo. lei querido. promulgada hoje, levada a conhecimento da população e de resto do mundo inteiro, está gerando muita polêmica. Lá do outro lado do mundo, na Arábia Saudita, o Conselho Islâmico, o grande Conselho Islâmico da Arábia Saudita tomou uma decisão de proibir terminantemente em todo o país qualquer tipo de comemoração de aniversário ou outro evento que não sejam os 2 eventos religiosos do Ramadã. Ai, que simpático. Não pode comemorar aniversário, nem de criança, festa infantil, nada, porque isso é considerado, passou a ser considerado um evento que tem origem no cristianismo e que, portanto, o Alto Conselho Islâmico da Arábia Saudita proibiu terminantemente. E pra turista? Claro que repercutiu no mundo inteiro isso, né? Pra turista também? Repercutiu no mundo inteiro. Não, Chicão, porque o que acontece? Os eventos de turista, por exemplo, consumo de bebida alcoólica, só é permitido dentro dos hotéis. Não existem bares. Não existem bares lá, é dentro dos hotéis. Restaurante, você vai num restaurante, dentro do restaurante você pode Qual é a consumir. capital da Arábia Saudita? Riad, né? Hã? Riad. E não tem balada, não tem Tem nada. bar. Esse era o mundo que nós ia ficar se a Grécia não segurasse as Restaurante. peças. Não Tem nada. Tem restaurantes, enfim, mas são todos Tudo em hotel. comportados, coitado. Agora é engraçado, você não pode tomar álcool, no entanto, você pode tomar o licor de tâmara, que é álcool. Se você whisky, se você tomar licor de E o tâmara. narguilé, o que tem dentro? Depende, tem narguilé bem bombado. Narguilé? Ópio. É ópio. O que é ópio? Ópio. Sim. Não, o narguilé é o sistema.
O fumo que vai ali Depende Você do que escolhe. coloca, depende do né? fumo que tu coloca. E normalmente é consumido fumo com ópio. É o ópio. O que é o ópio? Então, é assim, heroína. tomar um lado de cerveja, tu Pior vai droga preso. do mundo. Se ficar 2 horas fumando ópio, não dá nada. É uma papoula, É cultura. a guerra do ópio da Inglaterra com a China. Não vamos discutir, porque é uma cultura e uma cultura precisa ser respeitada. Agora, essa decisão do Conselho Superior Islâmico da Arábia Saudita gerou muita discussão hoje na internet, muita controvérsia, porque eles entendem que é uma atitude muito restritiva de direitos, é uma atitude tirânica. Faz parte, né? Dona Magda. É difícil Sim, a seu gente Mário comentar Barcelos. uma coisa assim. Eu li uma frase, um aforisma do Nelson Mandela. Estava lendo um livreto lá sobre Nelson Mandela. Tem muitos livros do Nelson Mandela, muitas coisas se aproveitam do que ele escreveu e disse. Ele escreveu uma coisa que serve para Lava Jato que me deixou meio preocupado, se não bastante preocupado. Somente homens livres podem negociar. Prisioneiros não podem fazer acordos. Sua liberdade e a minha não podem ser separadas. Isso é uma frase do Nelson Mandela, que falou que a educação é que move o mundo, etc, etc. Então ele acha, o Nelson Mandela, porque como ele foi prisioneiro durante 27 anos, e em nenhum momento ele fez acordo com o governo racista daquela época da África do Sul, ele disse o seguinte, que a pessoa presa, ela não pode fazer acordo, porque ela não tem condições psicológicas de fazer acordo. Vocês concordam com isso? Olha, isso aí vem muito ao encontro do que vem sendo pregado pelos adversários da Lava Jato. Por isso que eu citei isso aqui. E pelos aqueles que apoiam Gilmar Mendes e os seus Blue Caps. Não sei se condições psicológicas, mas não deveriam ter direito. Porque eles entendem que Blue Caps a é pessoa muito que está bom. presa, ela está sob pressão. E um dos princípios que regem a delação premiada é a livre manifestação da vontade. E quem está preso, teoricamente, não tem uma manifestação da vontade totalmente livre, está sob pressão. É uma tese, olha bem. Estou colocando apenas os aspectos jurídicos que repercutem sobre essa discussão. Então, assim, é um tema polêmico. Porque também tem uma coisa, por outro lado, a prisão cautelar, tanto a prisão temporária quanto a preventiva são prisões que têm por princípio a defesa do processo, a defesa do ato legal, do mecanismo legal, que é o processo que vai levar ou a culpabilidade ou a inocência. Mas, Vitorino, isso aí foi na circunstância de que ele estava preso naquela oportunidade. É uma história bem diferente da Lava Jato. Mas eles se baseiam nesse aforismo, nessa frase do Mandela. Mas eu não sei se está errado, não. Pois é, eu estou preso, eu quero sair daqui. Então, sei lá, vou fazer uma Topamos coisa. qualquer negócio, fazemos qualquer negócio. Qualquer negócio. Sim, Faz realmente. sentido. Na verdade, essa frase eu achei importantíssima. É uma discussão interessante isso aí, porque dos muitos ataques que sofre a Lava Jato, sofrem o juiz Sérgio Moro, sofria o Janot, entre eles estava esse, de que a prisão tinha um caráter muito mais de pressão, de chantagem emocional, do que propriamente fundamento jurídico. Como a gente não conhece o processo, não conhece as provas, fica difícil opinar. Agora a Mas uma pergunta coisa se não certa. fizer isso, eles vão fazer delação Mas premiada? uma coisa que Eu já estou perdida do que vocês estão falando. Calma, continua. Não, é sobre a delação Batman aqui, premiada. Eu não sei o aqui que que o tá Batman trabalhando. está falando. Quem é o Batman? Tu? Sim, dá uma olhada aí, só Não, falta tu tem só a duas máscara. Quando o senhor vem todo de preto aqui, eu não fico Ele é dizendo que o senhor urubu, ele é urubu. bom, agora Ele eu é gostei, é o urubu. Tu é o Batman. Aí é o urubu, carniceiro. Ele é urubu. Sabe que me veio agora uma desconfiança? Me veio agora, é muito bom. Eu nunca vi uma foto vem sua e ele do com a Batman. piada de Você, uma É o foto sua e do Batman. Batman juntos. Ai, que piada mais cafona. O senhor seria o Robin. Ai, menino, ele é meio gorducho pro Robin. Dizem que o Robin... Parou? Negativo. Parou. Fala quem Negativo. quer. Quem que disse? Baixa o pano. Baixa o pano, ó. Mas é um bagaço. Boa noite! Como sempre, o programa está ótimo, sempre com assuntos atualizados e opiniões inteligentes. Um abraço a todos da bancada. Guilherme de Gravataí. Obrigada, Guilherme. E eu selecionei algumas outras mensagens também dos nossos telespectadores. Vamos. O que foi? Queres ler? Boa noite, Magda e bancada. Por favor, Magda, poderia pedir ao senhor Neném que relatasse novamente a história incrível e impressionante da arara? Eu tenho dificuldade de entender os relatos técnicos. Não, tu não me fala mais sobre essa arara. monte de mensagem Essa desgraçada dessa arara. Entrou um monte de mensagem aqui querendo a receita do risoto de arara. O Ibama vai lhe prender. Uma brincadeira, gente. Olha, tu comprou uma briga.
A Neuza, olha, Marne. Oba, seguindo o que o Marne falou, vou continuar insistindo nas esquinas de Porto Alegre. Um dia encontro ele. Ai, que amor! Olha aqui, ó, a Camila Moura diz o seguinte: olá, boa noite, sou a Cassandra. Pois é, Camila, Cassandra, não sei bem. Mas é que o e-mail é Camila, não sei. Sou a Cassandra de Pelotas. Gostaria que vocês da bancada dessem um alô para o secretário de Educação. Acho que ele não está em Pelotas, pois o colégio Mário Meneghetti, que eu estudei e minha irmã estuda, ficou 2 semanas sem aulas, motivo, conselho de classe e reuniões com os professores. Aí as aulas voltaram sexta-feira e soltaram às 10 horas. Motivo, conselho de classe. E hoje, segunda-feira, soltaram às 10 horas, novamente. Motivo, reunião entre os professores. E amanhã, terça-feira, não tem aula. Motivo, conselho de classe, novamente. Pede para o Gustavo Vitorino falar sobre isso. Abraços a todos. E eu vou te avisar uma coisa aqui, Cassandra, que quarta-feira também não vai ter aula, porque é feriado. É feriadinho. Mas não vai ter aula, quarta-feira é feriado. Quinta e sexta também não, porque vai ser... Feriadão. A gente não dá nem para dizer nada. Não tem muito o que dizer, né? Porque a gente já se manifestou tanto sobre isso. Eu tô pegando a pecha aí de implicante, coisa e tal, mas a questão não é implicância, a questão é que eu quero trazer a responsabilidade a quem de direito. Olha bem, quando um juiz marca um pênalti que não existiu para um time e marca um pênalti que não existiu para o outro, ele não compensou, ele não fez justiça, ele errou 2 vezes. Então... Ai, meu Deus. Façam aí. Magda, boa noite. Pede pro Nenê se acalmar um pouco. Não precisa se alterar tanto assim com a opinião e interpretação dos coleguinhas. Mesmo que errada na visão dele. Do contrário, tá escrito assim, eu te mostro. Coleguinhas. Né? Do contrário, nós vamos ter, eu digo os coleguinhas, nós vamos ter que falar para ele procurar o mesmo psicólogo para tratar esse nervosismo. Sempre que alguém discorda dele, pois Freud explica isso. E isso é permitido pela justiça. E principalmente por esse juiz do Distrito Federal. Abraços e boa noite a todos. E um chazinho de camomila para o Nenê. É o que diz o Fábio Fleck, da Zona Norte. O Greminho vai mal, hein? O seu Fábio, eu não tô nervoso, eu só tô defendendo o meu ponto de vista, tá? O Greminho tá mal. Aí o Chicão Tofã não fala do Grêmio, né? E o Internacional? Tá muito bem. Voltou a liderança, né? Saiu da má fase, né? Brasileirão Série B. Olha, desculpa fazer eu falar sobre o Inter e Grêmio. Não, só que o Inter ganhou, né? Não, pois é, não, tudo bem. É uma boa notícia. Mas eu tenho uma péssima notícia que eu, desde o início do Comparação programa... do Grêmio e do Inter, sabe como é que é, dona Magda? É que nem aquele cara que conseguiu entrar numa festa em Pinhal e um outro que não ganhou nenhuma mulher em Jurerê no P12. Pois é, Chicão, mas uma coisa que não tem nada de engraçado, nem de bacana, aliás, é uma péssima notícia, principalmente para quem acompanha a comunicação do Rio Grande do Sul, acima de tudo, uma pessoa que levou sempre muita alegria, tanto para adultos quanto para crianças. Foi a morte nessa segunda-feira, pelo menos nós tomamos conhecimento nessa segunda-feira da morte do Tio Tony, o homem das mágicas. Mas sabe, Magda, eu conheci o Tio Tony quando comecei na televisão em 83, no meio-dia local, que foi sucessor do Porto Visão, que naquela época era o Jornal do Almoço, no 12, e na Bandeirantes, o Porto Visão, depois meio-dia local. Os programas eram todos em quadros. Eu tinha um quadro, Miss TV, gravava sempre uma garota de biquíni, o Tio Tony fazia mágica, Renato Pereira piada e tudo. E o Tio Tony foi o grande mágico do Rio Grande do Sul, o mágico estilo antigo, e era uma pessoa muito querida. Inclusive, a assistente de palco dele, a Nara Pinto, foi a primeira modelo a ser sucesso em São Paulo, numa época que não existia Gisele Bündchen, e era difícil essa profissão manequim, não tinha nem cirurgião plástico. E a Nara Pinto participou do meu programa, então eu gostava muito do Tio Tony. Eu adorava o Tio Tony, é um dos ídolos da minha infância. Todas as tardes eu assistia ao programa do Tio Tony. Ele era um apresentador infantil que fazia programa para criança. Tinha brincadeira de desenho, tinha brincadeira de mágica, de mímica. Eu criança, a minha mãe, professora, levou a escola dela no programa do Tio Tony, aí eu fui junto. Eu fiquei muito triste. Era no estúdio da Bandeirantes que ele fazia. Na Bandeirantes. Tipo um estúdio até assim. Quando eu dei uma entrevista, fui capa da revista Bendita e dei uma entrevista para Patrícia, que é a proprietária, né, editora da Bendita, e ela perguntou
citou algumas referências minhas como apresentadora e eu falei, uma delas era o Tio Tony, porque era o programa que eu mais assistia quando eu era criança. Eu chegava em casa, fazia os temas e parava na frente da TV para assistir o Tio Tony. Eu fico muito triste e emocionada, emocionada. Qual seria? Eu não tenho. É uma lástima. Ninguém E ele tinha uma loja de... O Marne disse que ele ainda tem... Coisa de mágica, né? De artigos de mágica no viaduto da Borges. Ele era um mito para as crianças. E ele ainda, durante algum tempo, no próprio Câmera 2, olha, o Câmera 2 era agora, foi em 2 anos, mais 2000, recente, bem mais recente. Ele, de vez em quando, ele fazia algumas aparições lá no programa, e eu era a partner dele, né? Então, brincava muito e tal. É lamentável mesmo. Ele, até pouco tempo atrás, eu soube que ele continuava fazendo alguns eventos, algumas festas. Não sei, eu só sei isso, não sei do que ele morreu, enfim. Bom, mudando um pouco de assunto, a felicidade do nosso telespectador, Rodrigo Lourenço da Silva Pinto, que foi quem ganhou mais cedo o voucher da mini cervejaria Devassa, ele diz assim: obrigado pelo presente, pelo prêmio, ficarei muito feliz de desfrutá-lo, abraço a todos da bancada. Bem querido ele, bem simpático. Fiquei sabendo há pouco da morte do Tio Tony, que triste, ele morava no meu prédio, que Deus o tenha. Beijos em todos, Lu Seibert. Boa noite, bancada querida, bancada, programa legal como sempre. Quero deixar umas boas-vindas à nossa querida Cris Bart. Um abraço a todos. Tiago, o porteiro. Beijo, Tiago, obrigada. Tiago, o porteiro. Beijo, Tiago. Mas a senhora voou em que empresa aérea mesmo? Latam. Então tá, porque se fosse American Airlines, United, não sei, né? Foi tranquilo. Aquela coisa, né? A cachorreira, né? A classe econômica. Bom. Um apertamento. Eu vou de pé. Agora, Nova York. Em pé, mas confortável. Moça, pra Nova York eu vou junto com o Mar de pé aqui, né, Mar? Agarrado naquele negócio que tem o nome Mas publicado. até no bagageiro. Agarrado naquele negócio que tem o nome A publicado. data do Tio Tony terá sido um mistério. É um mistério. E ele foi, o nome dele não tinha nada de Tony, foi colocado em homenagem ao Tony Curtis. Ele adotou depois com uma... Eu não sei muita coisa sobre ele. Cara. Nesse momento, aliás, nesse momento não, daqui a pouco, daqui a mais ou menos 2 horas, não, nós já estamos no programa da meia-noite, então nesse momento eles estão jantando o seu, como é o nome do moço lá, do tupete Eu acho americano? que para Nova York eles já jantaram, Gustavo Vitorino. Não, é 2 horas, 2 horas. Tá, mas vamos à notícia, sem esse lusco-fusco preâmbulo. Posso fazer um preâmbulo? Não, mas é que às vezes tu faz e derrapa, né? A notícia... mas é que também sempre funciona essa. É que ele tem que parar para ouvir o eco da voz dele. Alô? Não deixar eu dar a notícia. Não, vou fazer como tu faz conosco. Ele quer penetrar a notícia. Vai? Como? Ele... Meu Deus do céu. Ele disse que quer que penetre a notícia. O padre ficou roxo, não era nem vermelho agora. O evento está recebendo o presidente brasileiro Michel Temer. Já deve ter jantado, só estão tomando Romanée Conti, porque os presidentes brasileiros têm mania de tomar esse vinho chique, né? Tu conheceu esse vinho nesse fim de semana? Que é a segunda vez que tu falando. Não, eu fiquei sabendo quanto custa. Quanto Só custa? agora tu soube? É caro esse Quanto troço, custa? né? Pô, $1.000 e poucos uma garrafa. Muito mais. Dólares? Tão louco. Tô de 4 Como é o nome do trem? Romanée Conti. O seu Donald Trump está recebendo nesse momento o presidente brasileiro Michel Temer, o presidente do Peru e o presidente da Colômbia. Os três estão sendo recebidos por Donald Trump na Casa Branca para um jantar privado, onde eles vão tratar de assuntos econômicos, claro, mas o mais importante, vão tratar do assunto Venezuela. O tema vai ser a Venezuela. Os Estados Unidos estão preocupados com o que acontece na Venezuela, a Colômbia e o Brasil também manifestam essa preocupação, assim como o Peru. Certamente a Colômbia muito mais por conta da fronteira e das implicações socioeconômicas que tem. Assim como o Brasil também tem implicações socioeconômicas, embora em menor escala. E os Estados Unidos estão preocupados porque eles entendem que a América do Sul precisa ajudar um pouco mais a Venezuela. E o presidente Michel Temer já disse que o Brasil está de portas abertas à Venezuela, ela está de portas abertas aos venezuelanos e ao país Venezuela, à instituição Venezuela, desde que retome as condições democráticas que foram absolutamente atropeladas. A Venezuela hoje é uma ditadura socialista, é uma ditadura de esquerda.
Então me parece que o assunto vai evoluir bastante. Agora eu não vejo muita perspectiva política não, porque a Venezuela se fechou, como toda ditadura de esquerda tem um componente paranoico e aí todo mundo é golpista, é isso, é aquilo. Então eu não vejo solução para a Venezuela a curto espaço de tempo, a menos que o exército da Venezuela crie vergonha na cara, o que não parece acontecer. Você, Vitorino, a informação que se tem é que o Romané Conti custa around 10 mil, 11 mil reais. 2 mil, 3 mil dólares. Eu te disse que tu estava muito longe. Pra beber, né? Pra botar com perfume, assim, ó, pra botar com perfume. Eu devia ter comprado, me ofereceram $1.400, eu devia ter comprado. Aí tu imagina que era mesmo o Romané Conti que ele estava. Tu devia ter comprado e ter tomado todo. A caixa inteira. Devia ser uma água suja lá, cara. Qual é a casa desse vinho? Qual é a casa desse vinho? Ó, PT abre processo para expulsar a Palocci da sigla. Queria que fosse na minha casa. Assim. Mas o Vitorino tomando um vinho desse ia fazer só mal, Vitorino. Imagina a cada gole, tu ia pensar quanto custava o gole. Olha que Quanto o gole? Na casa do Chicão. Quanto vale? Vou contar uma coisa muito triste que aconteceu um dia desse, super rapidamente. Não acredito. A Porsche, Não Chicão, acredito. a Porsche mandou fabricar uma série especial de apenas 3 mil garrafas do John Walker Blue, 25 anos. A Porsche? A Porsche. Por que a Porsche? Porsche Design, papapá. Ah, Porsche Design, ela tem óculos, Isso, relógio, todas essas E coisas. eles fizeram 3 mil garrafas. E uma dessas garrafas era de propriedade do Jefferson Fristenau da São Ah, coitado do O Jefferson. último encontro na casa dele, botou a garrafa na minha frente. Tu tomou? Destruiu a garrafa. Mas isso é um item de coleção. Mas ele abriu e tomou. Eu queria o quê? Beber até... Nunca pensei na vida em tomar um uísque de $2 mil, mas tirou na cara. tava tão lavou legal. o cabelo. Depois é só guardar a garrafa, né? Deixa eu guardar a garrafa de bonito. Tá ótimo. Tem coisa que a gente usa como perfume. Só assim. Se deu mal o pena, Jefferson, né? Sem chão. Ô, Jefferson, perdão, viu? Não tive a intenção. Mas você Coitado do cutucou meu Jefferson. copo. Teve a intenção, sim. Eu acho que eu vou apresentar uns amigos novos pro Jefferson. Mal de amigo. Tá mal de amigo. Tá mal de amigo, Jefferson. Muito mal de Aí, amigo. vem cá, Vitória, eu quero saber o que tu acha do projeto de lei que o senador Roberto Requião apresentou. Ai, meu Deus. Isso é mal. Pelo autor, eu já tô com medo. Ele apresentou um projeto de lei que prevê o fim do tratamento cerimonioso a autoridades, né? Como excelência, excelentíssimo, Ah, mas é falta do que fazer, doutor. né? É falta. Não, aí fez um projeto para as autoridades pararem de roubar. A gente tem tantas necessidades, a gente precisa de tantos projetos de leis que Não, eles e sejam que era- aprovados, projetos bons e outros que tenham que mudar. E ele O resolve. que era o Lula falando pra procuradora lá? Justamente por isso. Ô querida. Não, né? E foi Por favor, justamente né, por gente? isso. Essa iniciativa do Querida. Requião aconteceu porque a procuradora da República, Isabel Vieira, ela protestou ao ser chamada pelo Lula de querida. Então o Requião E o resolveu respeito, hein? Ele quer acrescentar esse projeto de lei. Agora, como existe, como é uma coisa doentia esse negócio, né? Se bem que esse Requião há muito tempo já devia. Agora, o que o Paraná, um dos estados mais politizados 3 vezes governador. do país, o Paraná, um estado ele foi, progressista. Olha que presentinho o Paraná nos deu. Esse Roberto Requião e a dona Gleisi Hoffmann em Brasília. Nossa Senhora. Paraná, se me contasse, eu não acreditaria. Queimaram. Desculpa eu mudar de assunto. Eu tô tentando imaginar assim que bacana que ficaria. Só Já imaginou? desculpa por interrompê-lo. Desculpa te interromper, Gustavo Vitorino, Entrar numa mas audiência. eu tenho alguns de telespectadores que estão querendo saber a nossa opinião, ou até se nós sabemos. Eu nem sabia que ia inaugurar agora, na semana que vem, a Winfield, uma casa de entretenimento com um serviço inédito de jogos no país. Avenida Cavalhada, 5.148. Inaugura neste dia 26 de setembro. Eu deduzo pela localização que era ali aquela esquina ali onde era do Ronaldinho, sabe? Onde já teve aquela casa de espetáculos do Ronaldinho. Ronaldinho, É uma coisa assim, a obra... Casa de jogos? Casa de jogos. Ali Casa na esquina da entretenimento. Ipiranga? Não, lá na Cavalhada. Ah, lá. Cavalhada. Peraí, hello, peraí. Cavalhada. Jardim do Sol, Cavalhada. Não quero localização, eu quero a Casa de... Essa é a pergunta
que os nossos telespectadores estão nos fazendo. Eu tenho a informação aqui, eu já tinha visto, é uma casa assim, ó. Serão mais de 40 tipos de jogos em 460 máquinas, 24 horas, todos os dias da semana. Terá capacidade para 1.500 pessoas, restaurante com 120 lugares, estacionamento gratuito para os clientes. Cerca de 200 funcionários estarão envolvidos diariamente com as atividades do novo empreendimento. Isso é um e-mail que você... O projeto arquitetônico foi planejado por, não sei, com a temática da capital francesa. A entrada principal tem uma reprodução do Arco do Triunfo. Na segunda entrada, uma réplica da Torre Eiffel, com 7,5 metros. Um desenho tridimensional da Avenida Champs-Élysées. É assim. E os nossos telespectadores querem saber se pode. Claro que não. Pois é, mas vai inaugurar. Já disse. Sim, o do delegado vai estar lá na inauguração. Não sei, porque está em todas as páginas e colunas sociais e coisas. Vai inaugurar e vai ter fechado. Não acredito. Botar como bingo. Vai inaugurar e o Mas delegado não vai pode estar lá. proibido ter bingo. Bingo não pode. Não pode? Bingo é casa de jogo. Jogos de azar são proibidos no Brasil. Ponto. Não pode ter caça-níquel, não pode ter Gaspar nada. Dutra. Mari, vamos aos aniversários. Mário, tem os nossos telespectadores que mandaram e-mail sobre a nossa opinião, se pode ou se não pode. Não pode. Primeiro aniversariante de hoje é uma das maiores estrelas de Hollywood, Greta Garbo, a sueca. Tem 2 filmes da Greta Garbo, eu tenho uns 7 filmes da Greta Garbo. Essa mulher era linda, maravilhosa, tinha uma performance na tela fantástica. O melhor filme dela, do Alexandre Dumas, que é A Dama das Camélias. E outro filme que eu adoro dela, Ninotchka, né? Que é outro filme também. Assisti nesse final de semana Testemunha de Acusação. Mas aí já é outra coisa. Não há nada com ela. É Marlene Dietrich. Ah, é a Marlene Dietrich, errei a mulher. Errou a mulher, você vê como é que é? Ele interrompe as pessoas, ele dá fúria. Tá difícil. Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles Eu me Lawton. atrapalho com as vovós. Bom, Deus vai te ela, castigar. Greta Garbo, apaixonar, é linda, foi linda. Falando em Marlene Dietrich, havia uma conversa em Hollywood que ela tinha um caso com a Greta Garbo, a Marlene. Tinha esse fofoca. Rosano Brasi. Mulher agora. Parou? Rosano Brasi, que foi um dos grandes galãs do cinema italiano e que fez um filme chamado A Fonte dos Desejos, que tinha uma música do Sinatra, Three Coins in the Fountain, 3 moedas na fonte. A Fontana de Trevi, aquela fonte famosa lá de Roma. Era um galã. Heloísa Mafalda está de aniversário hoje, completando 93 anos de idade, Heloísa Mafalda. Viva, Mário. Tá, viva, Heloísa Mafalda, né? O Jorge Sampaio foi prefeito de Lisboa e presidente de Portugal durante 10 anos. O Frank Avalon, não sei se vocês lembram, ele foi um cantor e ator de cinema na década de 60 de muito sucesso. Didi Ramone, de aniversário, se fosse vivo, estaria fazendo o aniversário no dia de hoje. O Frank Aguiar, o cantor Frank Aguiar, que veio lá do Piauí, né? Fez um grande sucesso, mas houve uma série de problemas, entrou na política, foi vice-prefeito de São Bernardo do Campo, tentou se eleger deputado federal, acusações, bateu na mulher, apareceu a imagem da mulher no programa. Ele foi deputado federal. Sim, mas ele tentou se eleger, reeleger e não conseguiu. E o amigo do Chicão Tofani está de aniversário hoje, completando 44 anos, o Mário Jardel, completando hoje 44 anos. Sabia que eu gravei o casamento do Mário Jardel? Com a Karen? Na casa do Petri, aqui na Zona Sul. Com a Karen? Com a Karen Massembá. Com a filha do Cepé? Uma mulher lindíssima que entortou a carreira dele. Ele jogava olhando para a arquibancada e aquela baita mulher, todo mundo olhando, assim, a bola ia para a rua e foi. Uma mulher muito bonita, entorpece um homem. Não entorpece, não. É ele que detonou a vida dela, até ela casou com ele, tem filhos com ele, sabe? E a vida dela e dos filhos não deve ter sido muito fácil. Apaixonado, ele se quebra. Tá bom, pois é, mas não foi por causa dela que ele fez essa porcaria toda aqui. Uma nota 2, ele não seria apaixonado. Entendi. Ela era uma nota 9. Nós estamos falando de uma coisa séria. O cara que se entregou para as drogas, destruiu a vida, destruiu a família, destruiu a mulher leva o homem à ruína. Tá bom. Boa noite, bancada. Quero dizer que a cada dia mais me apraz assistir esse programa. Gosto de todos em maior ou menor grau, sendo que o maior é o do nosso ídolo Vitorino e o menor é o do Chicão. Por suas opiniões meio arrogantes, ou sem noção.
Quero só pedir a vocês que não deixem de falar sobre tudo que está ocorrendo, em especial a bandalheira que ocorre hoje no Judiciário, onde juízes e desembargadores recebem todo tipo de auxílio. Sou contra todo tipo de auxílio, especialmente os vales isso e vale aquilo e cotas raciais, que são, isso sim, formas de racismo e exclusão. Ou será justo uma excelência qualquer receber mais de R$4.000 de auxílio moradia tendo casa? Bom finde. E aí ele assina com o nome dele e da esposa dele, eles são de Passo Fundo, e aí no outro e-mail ele pede para não ser identificado. E eu fiquei sem saber se é para identificar ou se não é. Agora então, na dúvida, não disse o nome. Ah, não disse? Não disse, não vou dizer. Porque eu não sei se não tem um juiz que mora perto da sua casa e pode mandar ele matar. Ainda bem que eu não vou dizer. 2 e-mails. Não vou dizer. Eu li os 2 e-mails. Num o senhor pede para não dizer, no outro o senhor não diz nada. Eu fui pelo que o senhor pede para não dizer. Acho que fiz bem. Está circulando uma notícia em Brasília de que existem provas de que realmente o filho do Lula seria sócio de algumas empresas, etc., e as ações, etc., né? Então, não sei se isso aí vai aparecer, se existem provas reais a respeito da participação do filho do senhor Lula nesses empreendimentos, inclusive na própria Friboi, né? Que agora há a presença do veterano, né? Com 84 anos, que é o pai do Wesley e do Joesley Batista. Será que isso... bilhão, né? Perdeu 1 bilhão, né? A JF. A JF que vinha caindo, eles achavam que já tinha caído, que tinha que cair, tinha estabilizado. Mas com a indicação do pai dos Batista lá para assumir a presidência do grupo, caiu 4%. Por unanimidade. Caiu 4% hoje mais a ação. Olha, uma queda de 4% numa tacada só, uma desvalorização. É 2 bilhões e pouco que perdeu. Agora, e os acionistas, quem jogou dinheiro, BNDES e outros tantos que jogaram dinheiro, como é que ficam nessa história toda? Diz que não pode, né, reclamar, né? O presidente do BNDES falou hoje que vai continuar usando todos os meios possíveis para afastar a família do comando do grupo. O presidente do BNDES disse hoje, em alto e bom som, hoje à tarde, que vai continuar lutando legalmente para afastar o comando do grupo, afastar a família do comando do grupo JF. Eles que eles não têm capacidade para gerir um grupo desse tamanho, as relações políticas, as relações econômicas de bastidores. Um pouco tarde para eles verem isso, né? Pouco tarde, né? Depois que deram todo esse dinheiro para ele. Magda, eu vou te falar um negócio inacreditável. Não briga comigo, porque hoje eu tô muito sensível, vou começar a chorar. Você está plácida hoje. Você sabia que a dívida, o rombo de 159 milhões que foi ampliado para esse ano, pode ser sublimado e transformado em saldo positivo do governo simplesmente se o BNDES pagar 1/3 da parcela que deve para o caixa do governo federal. Vou explicar. Ao longo dos anos, mais de uma década, foram tirando dinheiro do trabalhador, FAT, que é o dinheiro do Fundo de Garantia e outras contribuições do trabalhador ao Tesouro Federal, foram pegando esse dinheiro e botando no BNDES. Virou crédito do governo federal junto ao BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento. Teoricamente é um banco autônomo controlado pelo governo e com a diretoria indicada pelo governo. O governo foi botando. O governo botou mais de R$500 trilhão. Mais precisamente, 547 bilhões de reais. Muito bem. Diante dos desmandos, porque já que a diretoria do BNDES é indicada pelo governo federal, e diante dos desmandos que o governo federal mandava, como comprar, financiar metrô na Venezuela, dar dinheiro para a empreiteira fazer metrô na Venezuela, fazer o Porto de Mariel, enfim, e o BNDES nunca recebeu. Não vai receber da Venezuela, não vai receber da empreiteira, não vai receber de Cuba, não vai receber de ninguém. O BNDES ficou com um rombo, repito, de 47 bilhões de reais que ele deve ao governo federal. Isso é um buraco em caixa do governo federal. O governo federal executou 1/3 dessa dívida para tentar sanar o déficit de 159 bilhões. Seria 180 bilhões. O BNDES disse que não tem dinheiro. E o presidente do BNDES disse, olha, não dá para pagar e se pagasse ficaria sem dinheiro em caixa. E um banco não pode ficar sem dinheiro em caixa, portanto eu não pago. Então, assim, quando o senhor Michel Temer e a sua turma vem falar em déficit de 659 bilhões, leia-se o PMDB e o PT, que ao longo dos últimos 14 anos arrebentaram com
o dinheiro do trabalhador, colocando dinheiro no BNDES, para repassar dinheiro para a empreiteira, para a Eike Batista e para os Joesleys, José Cleis, E outros tantos, né? Então, assim, chega um momento em que eles mentem tanto que daqui a pouco, a cada notícia, você vai construindo o cenário O real. vovô Batista nomeou o neto agora, tu viu? Que maravilha. Vai ser. Nomeou o filho do Wesley. Sim, vai desabar as ações. Wesley Batista Filho foi nomeado pelo avô José Batista Sobrinho como presidente das operações. E aí eu pergunto, quanto o BNDES botou de dinheiro na mão desses caras? A mando de quem? Porque garantia eles não tinham para pegar 12, 13, Claro que 14 não. bilhões. Foi entregue para eles, olha, vocês vão ser os nossos empresários amiguinhos. Tá aqui. E deram sem garantia. Claro que nem todo o dinheiro entrou, como o Eike Batista disse, né? Lá nas contas, lá aparece 11 bilhões das empresas do Eike Quanto Batista. eu recebi? O Eike Batista disse, na minha empresa entraram só 7. Só queria fazer um registro, Magda. A gente falou, tu falaste, né, da morte do Tio Tony. Também falar da morte do Marcelo Rezende. Ah, sim. Que foi vencido violentamente por um câncer de pâncreas. É um câncer Muito devastador, triste. né? 3, 4 meses ele Muito rápido. Nós vivemos isso leva aqui, muito né? rápido. Eu só fiquei triste pela notícia de que ele teria abandonado o tratamento médico nos Sim. últimos tempos e buscado A decisão tratamento dele, né? alternativo. Estava muito debilitado. É muito dolorido esse câncer. Eu tive 2 amigos, o Clóvis e o próprio Alexandre, teve câncer de pâncreas. É muito rápido. E Tipo, ele é 3 meses. O meu cunhado cardiologista disse que só tem uma forma de você evitar ele, é fazer 2 tomografias de abdômen total durante o ano. Porque ele demora 6 meses para gerar o câncer até uma fase terminal. Mas tu leva muito radioatividade com isso. Ele é um câncer silencioso, né? Quando ele aparece, Aí não tem mais volta. Não tem mais volta. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Obrigado pela sua companhia. Durmam bem. Até lá.